Graça e paz, boa tarde a todos. Bem, amados, eu não sei se a live vai sair perfeita, né? Aqui é muito ruim sinal, lá no monte, lá em cima, eu tô aqui no sítio, no Monte Pôr do Céu, lá em cima, a live é muito boa, né? Acho que de repente pelos morros, que aqui, né, aqui é já uma bacia, mas graças e paz a todos, uma boa tarde, né? Estão se aproximando de mais um final de terça-feira, né? Eu tenho sempre falado isso, que os dias têm sido corridos, têm passado muito rápido. Quem é inteligente preste atenção nisso, né? E está vendo que realmente está acontecendo. Os dias estão corridos, né? Meus amados, a alegria do Senhor é nossa força. Eu creio assim, Deus sempre tem nos guardado. É misericordioso. A palavra de Deus de Lamentações diz que grandes e infinitas são as misericórdias, né? É a causa, e elas são renovadas a cada manhã. A misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos. Deus perdoa nossas falhas, erros. Nós somos imperfeitos, falhos às vezes, mas Deus está pronto a perdoar. É só nós nos arrependermos, né? Eu costumo colocar assim, Sodoma e Gomorra, que não se arrependeram. E veio a destruição sobre eles, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? E uma das coisas que eu vejo também é Nínive, né? Uma cidade também perversa, mas se arrependeram. E Deus a perdoou, né? Teve misericórdia. Então somos nós, gente. Nós, há uns dias aí eu passei uma passagem bíblica, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Está ali. É uma ordenança de Deus na nossa vida. Isso ali é um ato profético, uma voz profética falando contigo, no teu coração, na vida de todos, né? Nós vemos que os dias são maus, os dias têm acontecido coisas muito maus. Deus tem mostrado diariamente, e isso é para ninguém amanhã ou depois dizer assim, eu não sabia, eu fui pego de surpresa, não. Às vezes a incredulidade das pessoas que levam a isso. Embora, né, nós vemos tantos escândalos acontecendo na casa de Deus, nas igrejas, nos templos, que às vezes quando vem a verdade, vem aquilo realmente que as pessoas têm que escutar, porque as pessoas retêm, não dão ouvidos, ainda critica, murmura. Eu vejo uma passagem interessante, foi sobre Acabe e Josafá, né? Tinha um só profeta, diante de 400 profetas que profetizavam maravilha no meio do povo, que Deus estava com o povo, Deus estava com Acabe e tal. Acabe sempre profetizou o contrário. Profetizou, creio, conserto, arrependimento. Eles não quiseram dar ouvido. Acabe não deu ouvido. E aí Acabe vem, Acabe não quis dar ouvido. Micaías, né? Micaías, o único profeta que profetizou o contrário. Que profetizava o único, porque 400 profetas profetizavam para o quê? Para agradar Acabe, o rei Acabe. Para agradar o povo. Para que eles ganhassem, como se diz, glória do homem, né? Então o que acontece? E Micaías está fazendo a vontade de Deus. E aí você presta atenção e faz uma reflexão, como nos dias de hoje. As pessoas não aceitam mais. As pessoas ajuntaram para si homens, doutores, segundo os seus desejos. Aquelas pessoas que vêm preencher seus egos, que falam aquilo que eles querem ouvir. Muitas vezes eles não querem mais ouvir o que Deus quer falar. Porque o que Deus às vezes quer falar é arrependimento. É conserto. Então,
Deus quer exortar, às vezes Deus vai castigar e as pessoas não querem ouvir. E a palavra vem, usa profeta, eles expulsam, mas aqueles que agradam aos ouvidos deles, ao ego, à consciência deles, a consciência, eles aceitam. Então, nós estamos vivendo esse tempo. A Bíblia diz que criaremos comichão nos ouvidos. Isso já aconteceu há muito tempo. Se entregariam às fábulas, né? A espíritos enganosos, quer dizer, demônios, dariam ouvidos a demônios. Isso tem acontecido. Ao final desses tempos tem acontecido as coisas de mal. Eu falo sempre da pandemia, que a pandemia não foi particularmente, foi mundialmente. Isso aí foi uma permissividade de Deus para despertar a humanidade, para dizer à humanidade, olha, vocês não são nada, vocês têm que, arrependimento, se arrepender. E nós vemos que ficou muito crítico na pandemia, né? Muito crítico. Isso mostra que sem Deus não somos nada. Mas Deus curou, Deus fez maravilha no meio da pandemia. Quantas pessoas receberam grandes milagres, né? Houve grandes milagres acontecendo. Mas, infelizmente, também houve muitas perdas. Mas olha só, eu estou aqui para pregar alguma coisa sobre falar sobre a palavra de Deus, sobre Marcos 4, né? Sobre a multiplicação de pães e peixe. E logo após essa multiplicação, a primeira multiplicação, aqui, ó. Não, deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Marcos 4. Deixa eu ver aqui. Não, Jesus acalma a tempestade. Esse aqui, Jesus acalma a tempestade, né? Aqui já diz, e logo após vem a multiplicação de peixes no capítulo 30, no versículo 30, no mesmo capítulo 5, né? Versículo 30. Então o que acontece aqui, gente? Jesus ali, ele fez o grande milagre da multiplicação. Então logo após que ele alimentou todos, ele pediu aos discípulos logo após ali que se retirasse, né? Pegasse o barco e fosse, que depois ele ia, porque ele ia se despedir das pessoas. Então ali, Jesus não deixa ninguém desamparado, gente. Você está desamparado às vezes porque você quer. Às vezes as pessoas ficam desamparadas porque quer. Jesus tem ensinado que o mundo já é do maligno, que a porta larga, espaçosa é a porta da perdição, e ele avisou que muitos entrariam por ela. Verdadeiramente é verdade. Essa é a realidade. E nós temos que aprender aqui que quando Jesus ele se despede, ele pediu para se despedir das pessoas. Além de alimentar, ele foi lá se despedir de cada um. Logo após ele sobe ao monte para orar, né? E após a oração, Jesus desce e vendo que não tinha mais ninguém, ele anda por cima das águas. E o mar estava revolto, o mar estava com ondas enormes, vento impetuoso. Mas olha só, como é bom quando nós temos olhares fixados em Jesus. Nós vemos tudo acontecendo ao nosso redor, há problemas. Será que Deus é menor que os seus problemas? Não. Deus é maior do que todos os seus problemas, meu amado, para resolver. Agora você tem que crer. Você tem que esperar com paciência no Senhor. Essa palavra é difícil para todos. Paciência. E como aquela palavra diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, você sabe que já é uma palavra que você vai confrontar com adversidades e lutas. E você vai ter que perseverar sobre todas as outras. Aonde você foi botar a planta dos teus pés, como evangelho cristão, aquela pessoa que faça a vontade de Deus verdadeiramente e pregue o verdadeiro evangelho, o próprio nosso Senhor Salvador Jesus Cristo diz que você vai ser perseguido. Beleza, luta, você vai ter vida fácil, não. Não é você achar que vem para Jesus e achar que tem vida fácil. Não é assim, gente. Então tá aqui que Jesus aqui se despede, logo após ele anda sobre o mar. Eu creio que quando Jesus, o próprio mar obedece a Jesus. Porque quando Jesus vai andando sobre as águas,
e vai ali, o mar, aonde ele vai passando, vai acalmando. Ele faz um corredor de passagem para ele passar. O mar, o próprio mar, acho que faz um corredor de passagem para ele passar. O vento cessa ali naquele meio. Todos já ouviram sobre quando Deus abriu o mar vermelho, não foi? O povo não passou no meio? Assim mesmo. Jesus abriu, aí passou. Quando Eliseu, né, botou a capa ali no rio, e o rio se abriu para ele passar. Por cima do rio, por dentro do rio, né? Então, Jesus passa e começa a andar sobre as águas. Mas ali estava o barco no meio do mar, no meio daqueles ventos fortes, daquelas ondas. Chega Jesus andando sobre as águas. Eu creio que os discípulos já estavam assustados, né? Cadê o nosso mestre? Onde está Jesus? Até agora, o que aconteceu? Daqui a pouco eles olham alguém, um homem de branco andando sobre as águas. Eles se assustam e pensam que é uma assombração. Mas ali estava a solução, não era assombração, a solução. E quando eles se assustam, eu creio que eles falam: assombração, isso ali é um fantasma. E Jesus fala assim: não vos assusteis, porque sou eu. Aí Pedro, na mesma hora eles olham assim, e Pedro pede. Pedro, naquela hora, ele está deslumbrado com Jesus andando sobre as águas. Ele já não olha para o que estava acontecendo no barco, o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não olha para a tempestade, ele não olha para os ventos que estavam fortes e as ondas enormes. Não, ele muda. Ele se enche ali de fé, porque ele começa a olhar para Jesus. Ele já não está olhando mais para dificuldades, ele não está olhando mais para os problemas, mas ele está olhando para a solução, o solucionador dos problemas, o maior do que todas as coisas, Jesus, nosso Jesus Cristo Nazareno. E quando ele fala: se tu és mesmo o mestre, deixa que eu vá contigo, e Jesus chama ele. E Pedro anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas no começo, mas olha só, o que eu quero dizer para você quando nós começamos a olhar, nós vemos que o mundo está mal, nós vemos que os acontecimentos estão acontecendo no mundo, nós temos que falar a verdade, pregar sobre que nós não estamos aqui, a nossa casa ainda não é essa, a nossa paz não é essa aqui ainda, nossa paz verdadeira é Cristo, está com Jesus. Tanto é que ele fala que a paz que ele dá não é como o mundo vos dá. O amor de Deus, que é ágape, não é esse amor terreno, passageiro, ilusório, mas é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É um amor que sem limites, é infinito esse amor. É um amor estruturado na rocha que é Cristo. Então, o que acontece? Pedro anda sobre as águas, mas quando Pedro chega na metade do caminho, ele começa a olhar de novo. Mais ondas do mar muito alta ao redor, o vento passando muito forte, e Pedro começa a afundar. É isso que acontece quando começamos a olhar para as dificuldades. Quando nós começamos a olhar para aquilo que nós, às vezes, nós olhamos pelos nossos olhos carnais e falamos assim: não tem mais jeito, acabou, já era. Poxa, olha só como é que isso aqui está, não tenho condições. É nessa hora que Deus ele fala sobre uma fé que move montanhas. É quando você está nessa situação e você olha para os lados e crê que tudo é possível naquele que crê no Senhor Jesus. Que você pode todas as coisas. E o qual, quando Pedro estava andando sobre as águas, quando você está com essa fé, que mesmo que você veja um deserto, você saber que o construtor é Deus, e que o Deus que tu serve é aqueles que traz à existência aquilo que não existe, passa a existir, faz acontecer onde não está acontecendo, aquilo que o teu olho ainda não viu, aquilo que o teu ouvido ainda não ouviu, aquilo que ainda não chegou nem no teu coração, é isso que Deus tem preparado para você e para nós todos. Quando nós começamos a acreditar e olhar que é o foco que é Cristo, como Pedro fez no começo, nós
Somos mais que vencedores, porque nós andamos. Cristo vai nos fazer andar sobre as águas. Nós estaremos andando sobre a face das águas. Nós estaremos movidos pelo vento do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos cheios de fé. A nossa fé se torna inabalável, aquela fé que transporta a montanha de uma tal forma que você crê em tudo. Você crê que Deus, nós não podemos limitar o poder de Deus e nem limitar o Senhor, o nosso Jesus. Então, quando Pedro olha, ele pede socorro a Jesus. Mas olha só como Jesus é misericordioso, ele sempre está socorrendo. Quando você vai lá e pede socorro a ele, ele vem e te suspende de novo, como fez com Pedro. Mas olha uma coisa interessante, que você vai entender. Tem um louvor que fala sobre não há ferrolhos nem portas. Então, esse louvor diz que até o mar, as estrelas, o universo obedece ao Senhor. Ele ordena o mar, ele ordena as estrelas, ele ordena o sol, a lua, todos eles são sobre o domínio de Deus. Essa semana eu estava lendo sobre Ezequiel, capítulo 2, a visão de Ezequiel lá no rio Quebar. Ezequiel é um profeta que estava ali no tempo do rei Joaquim, quando Deus manda que ele se rendesse, todo o povo se rendesse, o rei se rendesse. Foi na profecia de Jeremias, eles foram levados em cativeiro, ele estava cativo ali, vendo o cativeiro, na beira do rio Quebar, ele tem uma grande visão de Deus. E ali nós vemos, quando fala de Ezequiel, visões, que é um livro de difícil interpretação, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos entender o que Deus quer dizer naquela visão. Uma visão totalmente fora de nexo, uma visão totalmente fora da lógica do ser humano. E o homem fica, se ele vê aquela visão, até um cientista hoje que é estudado, faculdade, se ele tem uma visão daquela, ele vai ficar perturbado, ele vai ficar assim, sem saber o que falar daquela visão. E eu estava até lendo e aprendendo sobre, pedindo a Deus sabedoria e entendimento sobre o esclarecimento dessa visão, quando eu ouvi um louvor de uma certa cantora aí, que fala que vai passar roda grande dentro da pequena, e ali houve um antibíblico, né? Sem como se diz, respaldo bíblico, totalmente ao contrário. Falaram que ela teve essa mais ou menos essa medização na passagem de Ezequiel, mas Ezequiel não diz que uma roda grande passa dentro da pequena. Não. A Bíblia diz que as rodas são dos mesmos tamanho e estatura, da mesma forma, cheio de olhos do lado. As rodas eram cheias dos olhos, e cada ser, aos quatro cantos havia cada uma roda daquela, e uma se encaixava dentro da outra, o mesmo tamanho de roda, porque quando Deus quer, ele não pega uma roda grande e pega na pequena, não, ele faz multiplicação. E uma coisa certa é que eu vejo que esse louvor diz alguma coisa contundente do que ela falou, né, sobre esse louvor, que tem um certo ponto de espiritismo aí, que é de uma certa entidade que fala sobre essa roda passar grande peça dentro da pequena. Só que, olha só, é o mesmo ritmo. Aí tem alguém explicando, falando, não, mas isso aí é ela falando que Deus é o Deus do impossível. Aí mesmo, desculpe, mas tem uma inspiração aí, mesmo. De onde vê essa inspiração? De onde vê essa inspiração? Porque se ela vira no livro de Ezequiel, ela vai ver que não tem uma roda grande passando dentro da pequena, não. Não. E quando eu olho para essa vida ali, eu começo a estudar essa passagem, sabe o que acontece ali? Como nós vemos 4 rostos,
Cada um ser, 4 asas, nós vemos querubins, nós vemos a aliança que Deus fez no começo dos tempos lá, o arco-íris, né? A aliança que Deus fez com o homem, metido no meio daquela engrenagem todinha. Nós vemos fogo, que era o eixo que se transformava, e logo acima nós vemos ali boi, era 4 ser ali, né? Em forma de homem, com rosto de homem, e tinha 4 face, né? Era de boi, leão, águia, né? E face de homem. Então o que acontece? Ali, o que nós vamos entender dessa visão de Ezequiel? Aí você fala assim, não, olha só, e de onde que ele vem? Do norte. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que muitas vezes o inimigo está no norte. O inimigo vem do norte, que a palavra de Deus diz. E Deus saiu lá do norte, essa visão vem do norte. Né? Como se diz? Aquela visão inexplicável saiu lá do norte e veio diante de Ezequiel. Ali Ezequiel olha, não entende. E começa, eu creio que depois Ezequiel deve ter entendido, porque isso é com Deus, com Ezequiel. Mas o que eu vejo, logo após tu ver ali no final, que em cima dessa engrenagem toda, estava um trono, alguém se assentado no trono, e era o próprio Deus em cima daquele trono. O que se mostra ali? Nós vemos que Deus, nas mãos de Deus está o controle de toda a sua criação. Nós vemos ali a engrenagem de toda a sua criação. Nós vemos em toda essa visão, nós vemos tudo. Todos, bem dizer, tudo aquilo que Deus criou. Nós vemos os animais, nós vemos a criação, nós vemos o poderio de Deus, a glória, a soberania do Senhor, como ela é. E Deus mostrando que Ele veio do norte, do terreno do inimigo, Ele veio lá, desceu lá, para falar que Ele é Deus e não há ninguém. Ele é o grande eu sou e não há ninguém maior do que Ele. Ele vem mostrando que Ele é a autoridade maior. Ele é o Criador dos céus, da terra, de tudo que fez. Não existe acima dos céus, debaixo da terra, em nenhum lugar. Não existe outro. Ele é o fundamento disso tudo. Quando eu vejo essa engrenagem, mostra que Deus é o fundador disso tudo, é o fundamento. Ele está nas mãos dele. Toda aquela engrenagem daquela obra, daquilo tudo, daquela visão. E ali mostra nenhuma só visão. Todo o amparato, e uma coisa mais interessante, que toda aquela engrenagem, por mais que fosse aos olhos dos homens louca, doido, mas todos eles obedeciam um ao outro, eles andavam conectados. Nós vemos que uma roda grande entrava dentro da outra roda grande. Então isso aí é sinal de quê? Que só grande é Ele e mais ninguém. E quando Ele controla, todos são da mesma medida, da mesma forma. Quando Deus olha para todos nós, muitos aí, né, se engrandecendo, eu sou pastor, aí eu sou diácono, Tem pessoas até que brigam, né? Tem pessoas que falam assim, será que você pode limpar o banheiro? Não, eu não limpo, porque minha função é ser pastor. A minha função é diácono, eu não limpo o banheiro. Minha função é isso, eu não limpo o banheiro. Já ouvimos também, músico, não limpa banheiro, não faz nada, não faz coisa, serviço, sabe o quê? Aí diz que é músico. Aí fala, não, eu sou levita. Levita não sabe nem estar falando. Levita é todo aquele que trabalha para a obra de Deus. Se eu chamar de levita, não é só músico, não. Porque é outra coisa, quem é digno para ser levita? Levita foi um povo separado, que Davi separou, o tempo Deus mandou Davi separar, para cuidar da casa de Deus, do utensílio de Deus. Eu creio assim, se eu for chamar alguém de levita, eu chamo todos. Desde o porteiro até os músicos, todos aqueles que faz e trabalha para a glória de Deus, dentro da casa do Senhor como obreiros, certo? Então, o que acontece? Nós vemos que Pedro, ele afundou porque ele olhou os problemas. Meus amados, o que eu quero dizer para terminar essa live? O mundo está mal, as coisas têm acontecido e tem coisa vendo pior aí, tá? Quando eu falo assim,
As pessoas, não, eu estou orando. Eu falei, não, ó, se agarra mais com Deus, tá? Se agarra mais com Deus, porque vai ser difícil. Aqueles que não tiverem agarrado na rocha, igrejas que eu quero avisar, você pastor, líder, quem for, se você não tiver firmado na rocha que é Cristo mesmo, na verdade, vai ser levado. Deus me mostrou isso, tá? Deus me mostrou. Então, o que acontece? Aqueles que estiverem firmes na rocha vão prevalecer, mas aqueles que não der ouvido ao Senhor, não vão prevalecer. E às vezes o que eu vejo hoje, muitas coisas não têm mudado, né? Muitas coisas não têm mudado. Tem pessoas para encher a igreja, aceitando tudo dentro da igreja. Pastores, hoje eu falo que para ser pastor hoje é difícil. Aquele tempo do evangelho, eu me lembro que eu aceitei, que Jesus me aceitou. O pastor pregava a verdade, o pastor falava o que tinha que falar e acabou. E pessoas iam para Jesus, aceitavam Jesus. Não tem aqueles entretenimentos que tinham, não, que hoje tem, né? A igreja faz um campo de futebol atrás da igreja, lá arruma um sítio, né? Para passar aí chamar a atenção das pessoas, para as pessoas gostarem. Não, tem que gostar de Jesus. Tem que haver transformação. Onde Cristo está, tem que haver transformação. Onde nossa vida está, tem que haver transformação. Se não houver transformação, nós estamos com Jesus. Não adianta eu servir a Deus 10, 15 anos, 20 e continuar a mesma coisa. Para Cristo tem que haver renúncia, gente. É renúncia, renunciar. A renúncia, né? Cristo renunciou à sua glória para morrer em morte de cruz. E quem é você? Às vezes é aquilo que você mais ama de fazer, ou então de estar ali. Você ama, pô, mas eu gosto, eu amo, mas de repente não é da graça de Deus. E às vezes continua teimando. Gente, a coisa é séria, é difícil. Mas que vocês com essa palavra, que nós não possamos, o mundo está mal, as coisas estão acontecendo cada vez mais. Às vezes eu aviso, não é para a gente ficar assustado, eu não sei o que, preocupado. Não, nós temos só que ficar alerta. Para quando acontecer, como foi na pandemia, né, nós ficarmos atentos e firmes na rocha. Porque sabemos que por mais que seja, e quando Jesus entrou naquele barco ali com Pedro, a Bíblia diz que a tempestade apaziguou, ele acalmou a tempestade, o mar, e tudo virou bonança naquele lugar. Então o que eu quero dizer para você, aonde Pedro estava andando e Jesus ali na hora, o mar estava em volta, revolto. Mas ali havia uma bonança, havia um corredor ali de não havia vento nem nada. Mas Pedro achou de olhar para o lado, olhar para trás, como a mulher de Jó, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Assim vai ser muito crente, querendo olhar para trás, vai virar estátua de sal. Meu. Então nós temos que aprender, nós temos que renunciar. Há uma luta entre a carne e o sangue, meu, entre a carne e o espírito. Meu. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se nós vivermos em espírito, se nós andarmos em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós estarmos atentos com Deus, sempre ali buscando, orando, mas hoje está tão difícil, está uma luta travada espiritualmente, está um tempo pesado, de muita batalha espiritual, meu irmão, muita batalha espiritual. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Está uma guerra, uma guerra espiritual no mundo. Tá? Depois da pandemia, muita coisa mudou, e nós estamos vivendo quase os últimos tempos, gente. Os últimos tempos. Eu não vou falar mais aqui, é muita coisa para falar, certo? Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um, dê uma noite abençoada, tá? Já está escurecendo, em nome de Jesus.